Bom, feitas essas primeiras perguntas, vamos permitir que o nosso preletor responda, depois vamos para uma segunda ronda. A vossa atenção, por favor. Ora bem, a primeira questão foi-nos colocada aqui pelo representante, creio que dos portadores de deficiência... Associação das pessoas com deficiência auditiva. Muito bem. Meu caríssimo, antes de mais, nós estamos também aqui a fazer um exercício de sensibilidade própria. E estava aqui, no início do nosso debate, teve que se ausentar a pessoa que, no âmbito do partido, teve que se ausentar porque foi dar aulas. A pessoa que, dentro do partido, tem a responsabilidade de estruturar o programa de governo da UNITA, de o atualizar. Porque o GIP, que é algo que Vossas Excelências devem ter ouvido muitas vezes, e eu trouxe até aqui um exemplar do anterior, da proposta do ciclo atual eleitoral, chamava-se Angola 2030, Manifesto Eleitoral da UNITA, contém um desdobramento muito rico de programas direcionados a cada um dos espaços que estão aqui a ser colocados, mas com propostas muito concretas. Quando você não produz, às vezes também não consegue interpretar, infelizmente. E é pena, porque quando um partido da oposição faz propostas, quando não ganha, é para ver se essas propostas são também abraçadas por quem governa. Mas não temos visto a maioria destes programas implementados. Então, eu prefiro ser humilde e não vir dizer que tudo já estava no nosso programa. E dizer ao contrário, que aquilo que foi a vossa intervenção, para nós, é um grande alerta para devido tratamento na proposta do programa de governação, de o tornar ainda mais inclusivo, para além daquilo que já tinha sobre esta matéria. Partilhou o número que nós não tínhamos, eu não sabia, que cerca de 95% dos portadores de deficiência auditiva eram analfabetos. É uma preocupação muito, muito grande. E, necessariamente, tenho aqui uma série de dirigentes da UNITA, levo esse desafio para o programa de governação. É quanto, no máximo, eu posso aqui dizer. Naturalmente, acresço a um pormenor. Nós temos imensos companheiros que são portadores de deficiência visual, física, enfim, a vários níveis, fruto também da guerra que nós tivemos. E a intervenção no sentido da garantia de os tornar cidadãos plenos de participação é um desafio permanente. E eu não vou acrescentar mais, senão o ter acrescido a nossa sensibilidade com a pergunta que fizeram. Muito obrigado. O Lucas pergunta se nós vamos resolver os problemas, já que o MPLA não os resolveu. É preocupante. Eu tentei, na intervenção que fiz, deixar aqui uma espécie de uma viagem. Penso que devem ter percebido. Fiz uma viagem da descolonização para hoje. 46 anos e várias oportunidades. A primeira grande oportunidade, 1975. Divisões entre os movimentos, uma guerra civil. Ocupação russo-cubana. A guerra terminou, um período muito curto de paz, uma nova guerra. Infelizmente. Um novo processo de paz e ainda um período de uma nova perturbação. Significa nós, pelo meio, estaremos aqui 75, 91, 92, 94, um pequeníssimo tempo, e estamos na quarta oportunidade de paz plena e de desenvolvimento. E esta é uma partilha com uma questão. Nós estamos a fazer, no próximo ano, 20 anos de paz, desde 2002. São 20 anos. Vivemos também, pelo meio, um boom económico extraordinário, com reservas estratégicas nunca imaginadas. E nem assim o nosso país construiu as infraestruturas para o seu desenvolvimento e para melhor servir a sua população. E, na verdade, repartindo responsabilidades da guerra, e aqui temos mesmo que as assumir, também as nossas, houve oportunidades em paz que permitem responsabilizar a governação do MPLA.
E eu vou repetir. Houve responsabilidades em paz, com disponibilidades extraordinárias que permitem, efetivamente, responsabilizar o MPLA. E já não serve hoje o discurso do passado, da guerra. E temos um país com aquelas características que aqui questionei. A crise acentua-se todos os dias, a pobreza cresce, a exclusão está aí, os problemas estão aí. E é normal nos países a alternância política. Não é o fim do mundo, meus caros. Não é o fim do mundo. E nós temos que ver a alternância como uma normalidade nas democracias. Não há democracia sem alternância. Não há. Experimentem, é assim que os outros fazem. Nunca há nas democracias mandatos de 46 anos. Não existem. É impossível. Quando muito você ganha a segunda eleição. A terceira é raro no mundo. Estamos aí a partilhar. Já é raro. Temos a Merkel que se está a despedir agora. Estão a acompanhar ou não? A líder da Alemanha ficou talvez 5 mandatos ou talvez mais seguidos. E eu devo dizer que eu estive lá na Alemanha 20 dias convidado pela Conrad no ano em que ela foi eleita. E acompanhamos os aspectos da reforma que o Estado alemão fez, a partilha sobre a boa organização dos partidos políticos. Foi uma experiência muito rica. E passados estes anos todos, ela fez um ciclo brutal de serviço. E ela era oriunda do leste. A Alemanha estava dividida antes da guerra. A origem da Merkel não era da Alemanha Ocidental, era da Alemanha Oriental. E ajudou a construir, a reconstruir, a construir, a tornar a Alemanha forte, interveniente. Impressionante. Vamos tirar os bons exemplos. Mas, dizia eu, você ganha 2 mandatos nas democracias, é raro vir o terceiro, raro. É isto que nós queremos para o nosso país. Só houve alguém que foi experimentado, um espaço político. Vamos experimentar outros, vamos fazer alternância, sem medos, com maturidade. Nós sim, nós pensamos que podemos ser solução para os problemas de Angola. Estou a responder ao Lucas. Pela sensibilidade, pela preparação, pela abertura ao diálogo, pelo sentido inclusivo, também porque acompanhamos os múltiplos erros, também servem como lição para nós, a vários níveis. Pensamos que sim, que podemos ser solução, sim senhor. Em 2022. O Lionel Fortunato colocou-nos uma pergunta interessante. Todas as perguntas são importantes, mas nós já fizemos isso. Talvez a pergunta nos esteja a dar uma outra mensagem. Temos que aprofundar ainda mais o espaço da exposição às perguntas. Dito de uma outra forma, qual a disponibilidade para, com os outros elementos da tripartida, significa o Sr. Abel e o Sr. Justino, estarmos disponíveis para um debate com o público. Nós já fizemos 2, mas significa que são precisos mais. Vamos sim. A disponibilidade é absoluta para fazer isso. Eu estou a ouvir, eles seguramente, alguns podem estar a ouvir, mas vamos levar-lhes essa condição. Nenhum problema da nossa parte, pelo contrário. Sabemos que a tripartida preocupou muito o MPLA. Muito. Por quê? Porque a UNITA demonstrou que sabe dialogar com os outros. E nós todos demonstramos que sabemos caminhar juntos para realizar Angola. E é isso que vai acontecer. O nosso caro amigo politólogo, Carlos Nachimbotia, também disse bem? Muito bem. Colocou-me uma pergunta que eu acho que já respondi também, mas posso ser mais específico. Como é possível fazer reformas num Estado quando a política é comandada pelo direito e e pelo poder dos mesmos? Não sei se interpretei bem. E o poder político pelo mesmo. Exatamente. Então, meus caros, nós temos aí todos os dias este exemplo, é verdade. Eu não quis citar algo surpreendente para mim.
Nós fizemos uma intervenção sexta-feira passada, onde questionávamos a capacidade crítica interna do MPLA, dos intelectuais do MPLA. Fui obrigado a questionar um partido de milhões, e vamos acreditar, que é um partido de milhões, com milhões de quadros, como é que permitem chegar ao que nós chegamos? Como é possível que haja tanto silêncio conivente com esta realidade? E, diz bem, as propostas extraordinárias vêm fundamentalmente de grandes professores, particularmente de Direito. Mas eu acompanhei com muito cuidado o debate que houve na Universidade Agostinho Neto sobre o aniversário da Constituição. Quantos acompanharam aqui nesta sala? Quantos? E eu ouvi coisas muito sérias. Eu ouvi um ilustre professor, que é um dos pais da Constituição atual, chamar a atenção para um pormenor muito grande. Dizia ele, não há excesso de poderes do Presidente da República na atual Constituição. Eu vou repetir, isto é importante, por isso é que estes debates são úteis, é bom dar tempo às perguntas. Não há excesso de poderes, dizia ele. O problema não é esse. O problema é o facto de ser o birô político que manda no governo e no Estado. Ouviram bem? Ouviram bem? Ouviram bem a interpretação do que ele disse? E eu pergunto assim, como é possível ele dizê-lo? Isto tem uma dimensão múltipla. Como é possível? O problema, dizia este ilustre professor, é o birô político do partido ter iniciativas com consequências sobre a administração do Estado, os órgãos do Estado. Isto é muito grave, mas é o que nós todos sabemos. Este é o problema. E este problema tem a solução que foi aqui dada. É preciso fazer reformas, a começar pela revisão da Constituição. O que é que a revisão nos pode trazer? É apurar essencialmente a legitimidade do exercício do poder político. Sim, porque este é primário aqui, nesta questão. Porque senão, os mesmos, que aqui diz, vão voltar a propor reformas, uma outra Constituição, uma série de... Sim, é verdade. Estou plenamente de acordo consigo. E para impedir que estes vícios se voltem a realizar, há que alterar aquilo que facultou. Porque hoje, eu vou fazer uma afirmação muito pesada, uma parte das leis que se aprovam na Assembleia Nacional é para garantir a continuidade da governação do Partido-Estado. É para autosservir quem as aprova. Não é para servir o povo, nem o desenvolvimento. De maneira nenhuma. Há leis que são levadas à Assembleia para reforçar a carapuça que defende os interesses do Partido-Estado. A couraça. E então, aqui, as soluções são essas. É preciso fazermos a alternância. De facto, mudar o status quo, acabar com menos de um terço permanente como resultado dos gabinetes. Porque eu penso que o povo está maduro para se mobilizar adequadamente e fiscalizar de proximidade a segurança do voto. É o trabalho interno, entre outros. Entre outros. Mas este é essencial. É essencial que cada um dos que vai votar depois tenha a consciência que deve ter uma atitude de proteção da segurança do seu voto na sua comunidade e mobilize nesse destino. É fundamental, porque senão o voto é mesmo roubado. Senão os resultados não saem da CNE. A outra questão é a reforma do Estado. É a despartidarização da administração pública. Indiscutível, não tem outra saída. Não tem mesmo. As outras são milagrosas, não existem. Na prática. E aqui, para fazer estas questões, só com novas maiorias na Assembleia. Porque com esta maioria não há reforma que realize este desafio. Porque as mentes críticas também não agem. Porque aquelas que têm agido são demitidas no dia a seguir, sem pré-aviso, ouvem na televisão pública. Ouvem, os mocos, que têm a coragem de fazer intervenção, são demitidos por uso
das liberdades de opinião. É grave. É preciso mudar, portanto, os intérpretes do poder. Têm que assumir o poder democratas convictos, dedicados e patriotas, filhos deste país, patriotas, cidadãos, que estejam menos preocupados com o seu bolso, com as suas fortunas e que queiram verdadeiramente estabilidade, desenvolvimento, que queiram formatar a transição que eu disse no início da minha intervenção, dos movimentos independentistas, das fases de uma assunção político-ideológica, dos movimentos revolucionários para o desenvolvimento. É um passo importantíssimo que não foi ainda concretizado. Gostam muito aqui em Angola de falar do Ruanda. Com as suas dores de parto, porque também as têm, é preciso dizer. É preciso dizer. Olhemos para o formato do poder político no Ruanda. Também tem as suas dores de parto. Mas tem feito alguns caminhos, tem se distinguido, mas a assunção plena da democracia também é desejável para todos esses locais. Eu penso que lhe terei respondido. Álvaro Capita, desculpe. Saber se as comissões de moradores são hoje órgãos da administração pública, eu vou mais longe, não são só comitês de especialidade do MPLA. Querem introduzi-las como órgãos da administração do poder local. É outro elemento de gravidade extrema. Sem dúvida que sabemos. Na Assembleia mostramos fotografias, inclusive. O MPLA ver. É comissão de morador, mas agregado à comissão alguém foi tratar de documentos e foi visível a sobreposição da partidarização das instituições. Melhor facto não existiria. Mas ainda querem elevar, querem formalizá-lo, querem torná-lo oficial. No projeto que os ilustres membros que têm passado pelo Ministério da Administração Pública e Reforma do Estado, como era assim, querem servir ao país. Não serve, estes modelos não servem. E uma das questões mais tristes é ver jovens agregados aos vícios do passado, para fazer carreiras. É muito triste. E, portanto, este é um grande desafio de mudança. Ora bem, temos então aqui o segundo e último ciclo de perguntas, bastante difíceis, vamos considerar assim. O Marcos Ginguba traz uma abordagem que tem sido, efetivamente, um desafio para os intérpretes políticos. Eu tenho interagido com muitos atores culturais e todos eles, infalivelmente todos, se queixam da pouca atenção que habitualmente as instituições lhes direcionam. Tenho partilhado esta questão e esta partilha para mim só me pode servir de aumento de sensibilidade, até porque há um lugar comum que não é menos importante, que é aquele que afirma que o homem é essencialmente um ser cultural, mais do que qualquer outra coisa. E é esta a realidade que o distingue dos outros, a vários níveis. Portanto, dizer que a UNITA é conhecida a estes níveis, eu penso que há alguns lugares comuns, porque é partilhada, no âmbito da atenção que é direcionada aos aspectos efetivamente culturais, reais, efetivos, da etnicidade, da diversidade da nossa realidade. Quando eu iniciei a abordagem com aquele passeio, mas onde dizia que é absolutamente fundamental realizarmos uma ampla auscultação que nos permita ter um diagnóstico concreto, verdadeiro, minucioso do que somos, tem muito a ver com a boa parte das perguntas que o meu caro amigo colocou, da atenção e da sensibilidade e da percepção que nós temos dessa diversidade, dessa multiplicidade, dessa especificidade, vou dizer assim, de âmbito cultural e da necessidade de ser respeitada. Mas há aqui
aspectos múltiplos com que ela pode ter sido apresentada. Ela pode ter sido apresentada naquilo que são a nossa essência, a diversidade cultural, como pode ter sido apresentada num âmbito cultural artístico. Eu não sei qual delas é que fundamentou a exposição, mas que uma depois inspira-se na outra, a segunda, em poder, nas suas múltiplas manifestações, desempenhar a manifestação das nossas realidades, das nossas origens, da nossa etnicidade, e encontrar espaços de visibilidade para esta questão. E salto para questões muito concretas. Quanto daquilo que é nosso espaço público partilha esta diversidade como elemento educativo, trazido para o lado da educação? Quanto dos programas que constituem hoje os aspectos da nossa escola puxam as origens, a partilha, as tradições, os valores e aquilo que é comum, muitas vezes, dizer-se o resgate dos nossos valores, mas não num plano meramente consumista do politicamente correto. E, portanto, acho que, mesmo que esteja com a intenção de ter perguntado sobre o aspecto último da atenção que quem governa deve dar aos intérpretes do espaço cultural, que é um espaço muito amplo e vasto, aquele outro primeiro não deixa de ser importante. E nós temos vindo a demonstrá-lo muito fortemente nesta matéria. Aliás, o próprio projeto de revisão da Constituição que a UNITA tinha levado ao Parlamento tinha respostas objetivas também à importância destes aspectos no próprio texto constitucional. Então, não lhe posso ir mais. Talvez fique aqui, mais uma vez, o desafio de o tornar mais visível no GIP, mais detalhado, mais explicado do que já está, mais ao pormenor do que já está, porque ela é extremamente importante e tem sido, infelizmente, um dos desafios que não tem sido possível a quem governa trazê-lo a uma realidade. Nós estamos até com um processo de aculturação muito amplo e muito perigoso a vários níveis. Então, era quanto eu tinha para partilhar com o meu caro amigo. A partir de que momento devemos começar a partilhar os conteúdos do GIP? Sr. José Miúdo, e muito obrigado pela forma como nos dirigiu também algumas palavras, e disse que estava a ser intérprete, peço desculpa, dos estudantes que lhe pediram para colocar essa pergunta. Eu mostrei aqui aquele que foi o programa, o Manifesto Eleitoral, que foi sujeito ao período eleitoral de 2017. E dizer que nós perdemos há pouco tempo um dos maiores atores que estava com a responsabilidade partilhada dos conteúdos do novo programa de governação, que era o nosso saudoso e ilustre companheiro Raul Danda. O Raul Danda, na estrutura da UNITA, para além de membro da Assembleia Nacional, ele era o responsável do Governo Sombra. Há quem não interprete bem e não tenha entendido bem porque é que a UNITA mantém um Governo Sombra. Mas é necessário para ir aprofundando com rigor os conteúdos dos vários aspectos ligados à governação. E ele tinha com a senhora Arlete Chimbinda, a vice-presidente, os dois, a responsabilidade partilhada da conclusão deste trabalho. Infelizmente deixou-nos, mas é comum dizermos que não são as pessoas que devem concentrar tudo, são as instituições que devem ser fortes e serem permanentes. E, portanto, certamente, ao nível do seu espaço de trabalho, ficou o resultado da sua ação. Nós não temos a definição, e a lei também não permite que exista, mas habitualmente as campanhas eleitorais são de um período específico. E não é exclusivamente nas campanhas que os partidos devem aparecer só lá naquele limite a partilhar conteúdos. É um erro, de facto.
E eu penso que, mesmo para nós, o desafio de agilizar este documento. E nós pensamos que este documento estará pronto, mais 2, 3 meses, estará concluído. O risco deve ser bem estudado. Nós estamos a falar com uma plateia adulta. Você antecipa em excesso, tem alguns riscos. Atrasa, também os tem. Então, isto é fruto de avaliação que devemos fazer, partilhando com a sociedade este tipo de debate. Qual o momento ideal para começar a trazer propostas novas, para não serem metidas no programa dos competidores. Então, de qualquer forma, fica-nos a chamada de atenção da absoluta necessidade, mesmo do que já existe, que não é tão conhecido e que é extremamente rico, e podermos aprimorar com este aumento de proximidade os conteúdos do programa a seguir. Sem dúvida nenhuma. Mas nunca é tarde. Eu partilho, se vou lhe responder de forma concreta, nós aumentamos a partilha dos conteúdos do GIP, desde há uns 2, 3 meses a esta parte. Já existia, mas tornou-se para mim uma necessidade permanente de todos os locais, como eu fiz aqui. E o que eu faço é que saio e depois mando o e-mail, o WhatsApp com os conteúdos para toda a gente que o pediu. Portanto, também é algo que se pode fazer à saída daqui. Pedindo às pessoas, lê e depois vem para o debate, para o enriquecer. Portanto, é só darem-nos uma folha que pode passar aí com e-mails ou com números de telefone, nós fazemos chegar os conteúdos do GIP. Esse é o limite que poderia deixá-lo. Sr. Alberto Quitola, é isso? Quitala. O homem novo, eu tenho medo de falar disso. Tenho medo pelo excesso do abuso, do uso destas promessas. Vocês sabem que o político já não tem uma boa imagem. Você hoje, quando alguém te pergunta e não te conhece o que é que você faz, principalmente lá fora, fica difícil responder. Porque a imagem comum é de que tudo que é político é ladrão. É verdade. É a imagem que se tem. E, portanto, não vem associada a um bom referente complementar. E, portanto, falar do homem novo é um risco muito grande. Sendo, porém, visível que nós precisamos de reformatar, diria assim, recuperar valores. E eles fazem-se em casa, no seio da família, na nossa cultura, no seio da sociedade, fazem-se também no âmbito público, na escola, e é aqui que nós temos que encontrar o resgate, efetivamente, desse tal chamado homem novo, que somos nós todos, chamados a um maior rigor, a uma vivência com maior responsabilidade, a recuperação de valores perdidos, nós todos, a recuperação da solidariedade nas comunidades, que é algo que se perdeu quase completamente, embora, por parte da juventude, muito particular, eu tenho visto particularmente uma juventude nova, se lhe chamo assim, ativa e participante, a retomada dos aspectos da solidariedade. Eu fiquei muito impressionado, devo dizer, numa dessas últimas manifestações que deu muito barulho e que disseram que foi a UNITA que esteve por trás. A quantidade de gente que nos procurou, depois dos problemas ocorrerem, a pedir ajuda para os seus colegas. Eu, confesso, vi ali algum sinal de que há alguma recuperação de valores. O individualismo puro a que a sociedade nos conduziu nos últimos tempos, o excesso do individualismo, perigosíssimo. Do materialismo puro, perigosíssimo. Do não te metas como cultura pública, do não te metas, che menino, não fala política, mas também alguém está a ser espancado ao lado, está a ser violada e não te metas, vai a tua vida. Isto é de um risco extraordinário nas nossas sociedades. Parece que isto mudou mesmo. A ideia que tenho é que isto mudou. Particularmente nas comunidades isto mudou mesmo. E, de facto, é na educação que se tem que investir. E já disse aqui, a educação da casa, da família, a retomada da importância da família, do respeito pelos mais velhos,
da continuidade que os mais velhos podem transmitir dos valores. O papel do mais velho, que não é único. O meu avô não é meu avô. É o avô da comunidade toda que vive ali à volta, dos meus amigos também. Que é a nossa cultura. A escola, que está muito encurtada. Eu vejo com muita preocupação a redução dos tempos do ano escolar, com passagem de ano. É com muita preocupação que vejo estas questões. Porque depois nós estamos a produzir pessoas com certificados, mas que não sabem. E isto está a ficar um lugar comum no nosso país. Muita universidade com pouca qualidade, que produz milhares e milhares de jovens que depois não têm empregos. E isto precisa de mudar. Temos que desformatar esta realidade completamente. E é preciso ter coragem para combater essa reforma do ensino que está a ser interpretada sem os especialistas da reforma estarem preparados para executar. Que é um drama muito grande, que acompanhamos com muito cuidado, devo dizer. O Alberto colocou esta pergunta, mas devo dizer que é das matérias que mais nos preocupa. Porque perspectiva futura, sem boa educação, não existe. Eu coloquei há pouco, quando falava daquelas prioridades, a educação não veio naquelas primeiras, porque também não era possível que viesse. Você não pode deixar de investir fortemente, mas se você não tem casa, se não tem emprego, depois não sustenta as outras questões. Se não tem saúde, não sustenta os outros aspectos complementares. Mas a boa educação é absolutamente incontornável. E é uma preocupação muito grande. De que nós temos alguma experiência, também devo dizer. Hein? Eu estou a ver aqui um general na primeira fila, eu não queria expô-lo, mas eu sempre ouvi dizer que atrás da linha da frente tinha boa escola, em determinado espaço de tempo. E, portanto, muito bom quadro foi formado nessa realidade. Não é porque venha para aqui fazer propaganda, mas alguma experiência de sensibilidade existe. Antônio Caebo. Sim. Que outras opções, para além da votação e a assunção de uma maioria absoluta que cai friamente sobre os parlamentares, o que é que podem fazer mais para além disto? Nós temos tentado fazê-lo. Temos tentado sair daí, desse espaço. E houve um período em que a UNITA abandonava os debates por protesto e deixou de o fazer, algo que devem ter acompanhado. A atual Constituição, quando foi votada, a UNITA abandonou a sala como protesto. Mas, em determinada altura, percebemos que não era isso que a maior parte do cidadão queria de nós. E, portanto, deixamos de abandonar as salas, mas fomos procurando múltiplas outras formas de criar ação. E uma das formas de criar ação foi aumentar a condição de maturidade do cidadão, da partilha da educação, às questões políticas, à democracia. E quero dizer que nós temos tentado estar na estrada permanentemente, ir para a proximidade. Para quê? Para incutirmos sensibilização à cidadania. Porque é também por aí que se cresce. E eu sinto hoje que uma boa parte daquilo que ontem eram algumas causas da UNITA, hoje são as causas do povo. Pensamos que temos lá uma cota parte da responsabilidade, em termos lá chegado. Porquê? Não queria dizer isto porque também pagamos caro essa questão. Muito caro. Dizer que há várias formas de participação do cidadão no âmbito da Assembleia. Não são só os deputados que podem propor projetos de lei. A organização de cidadãos podem levar à Assembleia, podem pedir a auscultação, às comissões de especialidade. Infelizmente, uma parte substantiva destas iniciativas ficam na gaveta, porque as comissões de especialidade têm maiorias que dependem do MPLA. E depois lá vem o rolo de massa ali, o rolo que abate todas as iniciativas aos interesses do Partido Estado. Mas há múltiplas formas, efetivamente,
de participar. E uma dos que os jovens têm muito trazido ao uso, que é quase proibido se elevarmos ao debate do partido que governa, é a manifestação, que é um direito constitucional. Mas quem aqui se encontra foi solidário com praticamente 95% das manifestações que a juventude fez. Fui participar. Sempre. É uma forma de participar, de cidadania também, de emprestar enquanto deputado. Então, só alguns outros exemplos. Um dos grandes problemas que a Assembleia tem, se partilho, só para aumentar a sensibilidade de Vossas Excelências, é a inexistência do voto secreto, que é um desiderato tremendo, porque isso permitiria que uma boa parte, inclusive, daquela maioria silenciosa, deixasse de ser maioria silenciosa. O MPLA não aceita acabar com o braço levantado. É uma forma de censura pública e limitar as liberdades. Muito negativa. É uma outra forma, a luta pelo voto secreto, no âmbito das votações. Também uma necessidade absoluta. Um outro problema que a Assembleia tem, estou só a aumentar as sensibilidades de quem não conhece, é que a maioria que se obteve nos resultados das eleições aplica-se em toda a lógica da arrumação das estruturas do Estado. Se tem 2/3 dos votos, tem 2/3 lá nas comissões também. Tem 2/3 na CNE, tem 2/3 na ERCA, tem 2/3 na nomeação dos juízes. E aqui está garantida a continuidade de um regime, de uma ditadura. Porque as minorias praticamente não têm voz. São ilusórias, porque nunca dirigem, nunca decidem. Porque a decisão é sempre daquele que tem uma maioria. São questões de partilha apenas, que é preciso acabar com isso. O Gilson, que me chamou prestimoso amigo. Qual será a eventual reação se não ganhar? Bom, duas respostas. Nós estamos a trabalhar afincadamente para ganhar. E nós estamos a realizar atos que não são simples. Alguns, provavelmente, são novos, para não dizer são mesmo novos. E estamos a desafiar a cidadania para nos juntarmos para fazer alternância. Mas nós estamos a dizê-lo também, e aqui é a resposta definitiva, de que nós somos democratas. Nós praticamos internamente a democracia, com custos. Há partidos que não elegem as suas lideranças de forma democrática. Há partidos que não elegem os seus presidentes de forma democrática. São candidatos únicos. Não têm nem a experiência, nem a vocação, nem a vergonha de optar pela pluralidade das candidaturas. E quando internamente as vozes assumem isto, castigam as vozes internas que tiveram a coragem de apresentar candidatas em alternativa às propostas da direção. O partido que está a governar esse nosso país é este exemplo que eu acabei de citar. Por isso tem que ir para a oposição. Nós temos dito com muito respeito pelo MPLA, que o MPLA precisa de ir para a oposição para resgatar os valores que sempre defendeu. Temos-lo dito, é verdade. É verdade. Mas nós não temos praticado estas questões. Temos feito diferente, com custos. E por aqui eu creio que lhe respondi. Nós somos democratas, de facto, e praticamos. Última pergunta, o périplo no exterior. Também já falei aqui um bocadinho, sem especificar, a pergunta essencial: qual é a imagem que se tem de Angola? Não é boa, lamentavelmente. Nós todos sabemos que as boas realizações quase sempre não formatam os conteúdos dos noticiários. São passadas imagens que não são boas. Imagens que vão com credibilidade lá para fora não são boas. Porque aquelas que são pagas não têm credibilidade, meus amigos. O cidadão que lá fora vê uma televisão, sabe distinguir
o que é uma notícia resultante de uma investigação jornalística do que é uma notícia resultante da propaganda político-institucional. Sabem distinguir? Claramente. E o nosso país gasta milhões e milhões, que não tem para as necessidades internas, em formatar imagem. Na verdade, o que nós encontramos é a desformatação dessa mensagem. Eu não tenho muitos problemas em dizer que o Presidente da República vendeu na sua campanha uma nova Angola, de um homem novo. E foi feita muita publicidade paga. O dia a dia desformatou continuamente e nós encontramos esta percepção na maior parte dos países, sem dúvida, com muita tristeza. E muito maior ainda nas comunidades angolanas, desejosas de usufruírem do seu país. E é doloroso ver que muito quadro continua a sair de Angola. É uma realidade que devo partilhar aqui. Encontramos muita gente que sabíamos que estava aqui, afinal, muitos saíram, foram embora, à procura de uma oportunidade lá fora. E isto é um dos maiores perigos para o desenvolvimento. Dos maiores perigos. E Angola deve definir políticas de coesão e de manter o cidadão satisfazendo os desafios do seu dia a dia. Há pessoas que me diziam, apesar da dificuldade, saí porque aqui vivo mensalmente com custos menores do que vivi em Angola sem condições. É grave isso. É muito grave. Então, globalmente, a imagem de Angola não é boa. E, sem dúvida, que sobressaem duas realidades da imagem de Angola. A corrupção, corrupção e corrupção, que as pessoas estendem aos intérpretes mais altos do poder, praticamente todos, e a violação dos direitos humanos. Mas também uma percepção de que Angola é muito rica, muito rica, muito rica, e que não precisaria de mão estendida de ninguém para sobreviver. Então, estas são realidades partilhadas por muita gente. Ainda assim, há instituições que prestam atenção a Angola. Felizmente. Muitas mesmo. E ainda muitos países, com muita vontade, estão na expectativa. Dizem, eu não vou agora, mas eu quero ir. Se vir realmente que está salvaguardado o meu investimento. Porque hoje, por mais que se faça muita publicidade, não está salvaguardado o investimento. E, portanto, meus caros, temos que trabalhar juntos para mudar esta realidade. E não é impossível, e eu, se me permitem, vou mesmo terminar, nós precisamos de repor o diálogo institucional no topo. Não existe. O diálogo institucional no topo não tem funcionado. E ele é fundamental, quem quer que lá esteja sentado. É absolutamente necessário. Porque os desafios são incomensuravelmente complexos e porque todos somos poucos perante os problemas e a dimensão dos problemas que Angola tem. Eu vou mesmo terminar, a menos que me dirijam alguma questão, agradecendo a vossa paciência, agradecendo mais uma vez esta oportunidade, partindo daqui com a percepção de que poderemos ter deixado alguns desafios, pelo menos uns desafios ao estudo e alguns compromissos de vos partilharem documentos e os conselhos que foram deixados bem escutados. Em tudo o resto, nós acreditamos efetivamente que é possível termos um país de dignidade. Não tenho dúvidas disso. Temos tudo. Eu não sei quantos jovens aqui viajam por esta Angola. Eu quero dizer-vos que este é um país extraordinariamente bonito, diversificado, rico. A riqueza não é petróleo hoje, é água, é terra, é diversidade, essa diversidade cultural. Nós temos tudo. Precisamos de trabalho. Outra das questões que hoje se vai perdendo. O gosto pelo trabalho, em oposição à facilidade de ficar rico rápido, de qualquer forma, de muitos jovens também. Então, meus caros, eu acredito em Angola e, portanto, é com esta fé de que eu acredito em Angola e de que juntos podemos que eu vos digo mais uma vez muito obrigado. Até a próxima.
variantes que o engenheiro Alberto tem e, sobretudo, a visão que diz respeito às reformas políticas em Angola. Desde já, agradecemos a todos os colegas. Violamos um bocadinho mais em função também do espaço. O espaço é pequeno. Uma boa parte de alguns colegas acabaram por não entrar, também por causa das medidas de biossegurança. E auguramos então nos encontrar nos próximos tempos. Quanto ao Lionel, se levantou essa possibilidade, se for Orlando no centro universitário, pode ou não agendar um debate com a tripartida. O engenheiro Adalberto está aqui presente, já se disponibilizou. Vamos procurar contactar os demais intervenientes. Muito obrigado. Obrigado.